Olá, minha saudação amiga carinhosa. O programa Considerações começa agora e o nosso debate de hoje vai ser sobre como essa pandemia do novo coronavírus impactou na arrecadação e contas públicas aqui em Mato Grosso do Sul. Participam do programa hoje, com muito prazer recebemos o deputado Gerson Claro, do PP, atual líder do governo na Assembleia Legislativa, e o nosso querido amigo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Antes de começar e bater aquele papo sobre esse assunto, nós vamos prestar atenção nesta reportagem. Os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados no Brasil no final de fevereiro, e o primeiro caso em Mato Grosso do Sul confirmado na metade do mês de março. Com o número de doentes aumentando de forma muito rápida, estados e municípios decretaram ações de distanciamento social como forma de frear a velocidade de contágio pelo novo coronavírus e reduzir possíveis impactos em seus sistemas de saúde pública e privada. Só que a redução no ritmo de contaminação gerou um efeito cascata na atividade econômica como um todo, com a redução no consumo de produtos e serviços, na retração da economia e, por fim, na queda brusca da arrecadação pública. Prova disso são os boletins informativos governamentais. Estados como Paraná e Mato Grosso verificaram quedas de mais de 30% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, principal fonte de recursos estaduais. E aqui em nosso quintal não foi diferente. O governo de Mato Grosso do Sul projeta uma perda de arrecadação de mais de R$1 bilhão para 2020. E na mesma proporção, a Prefeitura de Campo Grande calcula uma redução mensal de R$18 bilhões nos cofres da capital. Pelo interior do estado, o abismo é ainda mais profundo. A Associação de Municípios, a Somasul, já sente os efeitos da redução de 40% das receitas das cidades para este ano. Com o socorro, estados e municípios Brasil afora aguardam um pacote de ajuda de R$125 bilhões do Programa Federal de Enfrentamento ao Coronavírus. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, aguarda a sanção do presidente da República desde o dia 9 de maio. Do total de verbas federais, cerca de 702 milhões devem ser destinados a Mato Grosso do Sul, com 80 milhões exclusivos para a pasta da saúde e o restante para outras áreas. Para as prefeituras, a expectativa é de que a ajuda federal seja de R$461 milhões a serem distribuídos para os 79 municípios, sendo 40 milhões somente para a saúde. Nesse momento de incerteza econômica, quais os caminhos para que as contas públicas não acabem na UTI? Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do nosso querido amigo, deputado Gerson Claro, que é presidente da Comissão de Educação. Membro só. Membro só? Membro. E também membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da nossa casa, uma das mais importantes. Muito obrigado, deputado, por estar aqui conosco. E também o nosso secretário de Governo, deputado, futuramente, quem sabe, federal, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Pode. Eduardo Riedel. Secretário, nós observamos aqui a reportagem e foi anunciado e foi publicado no Diário Oficial uma perda de 265 milhões aproximadamente na arrecadação do Estado. E meio de maio também, com certeza, vai acontecer algo parecido, similar ou mais ou menos, o senhor vai dar essa informação. Como que o governo está trabalhando no sentido de manter todos os serviços essenciais que prestam à sociedade com essa defasagem de arrecadação? Bom, Carelli, um prazer estar aqui contigo, poder conversar um pouquinho nesse momento sobre todo esse cenário com o nosso líder, deputado Gerson Claro. Tem feito um grande trabalho na Assembleia junto com os pares e é uma casa fundamental para que o governo tenha capacidade, né, de enfrentar e solucionar uma série de problemas que se colocam para a sociedade sul-mato-grossense. E como nós vimos, o efeito dessa pandemia é um efeito devastador na economia. E não é um contra o outro ou versus outro, como o Brasil entrou muitas vezes nessa discussão. É um conjunto e nós temos que enfrentar essa situação de uma maneira integrada. Então, da mesma maneira que o governo tem que ter a responsabilidade de estruturar o sistema de saúde para fazer frente a toda essa demanda que a sociedade vai requisitar, do ponto de vista de internações, médicos, estrutura. Falou-se muito em respiradores, mas esse é um pedacinho da história.
né? Tem todo um conjunto de ações para fazer com que esse sistema de saúde esteja preparado. Nós temos que trabalhar um arco de proteção social daqueles mais afetados, os desempregados, os necessitados, que medidas emergenciais tiveram que ser tomadas e ainda são, e olhar a retomada no plano econômico, né? A reativação. Eu sempre digo que o maior programa social que pode existir é o emprego. E para isso a gente tem que criar um ambiente propício ao desenvolvimento. O governo do estado sempre trabalhou de maneira muito equilibrada nessas três frentes. A gente não pode olhar só um lado e deixar de atender questões centrais como essa da retomada econômica. O prejuízo ele está posto, né? É uma causa intrínseca à crise que nós estamos vivendo. Prejuízo da sociedade. Isso atinge pessoas, famílias, governos, empresas. Sem dúvida que a ajuda federal sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela faz frente em boa parte dessa perda de arrecadação, o que garante, respondendo diretamente à sua pergunta, a manutenção de toda a estrutura de Estado para poder fazer frente a essa situação. Então, os serviços essenciais como educação, saúde, segurança pública, toda a parte de indução do desenvolvimento, ela permanece inalterada. É claro que muitas vezes dentro de uma nova modalidade, até em função do que está colocado pelo coronavírus, das novas práticas de comportamento, da maneira como a gente tem que atuar diante de um público específico. Isso aconteceu e acontece na educação da rede estadual, na educação privada, nas universidades, no próprio serviço público. O quanto que nós antecipamos uma plataforma que já era de governo, de digitalizar boa parte dos nossos serviços, nós conseguimos antecipar pelo menos 3 meses, em função da pandemia, o lançamento desse serviço, o MS Digital. Hoje são mais de 50 serviços no celular, em aplicativos. E tudo isso está fazendo com que a gente tenha um novo modelo, né? E a gente tem que repensar o Estado, e aí entra a Assembleia Legislativa também como uma casa de expressão da sociedade sul-mato-grossense, discutir, debater os assuntos colocados nesse novo momento, para que a gente possa adequar o Estado à realidade dos serviços públicos, à realidade do nosso funcionalismo, para que a gente tenha uma modernização dessa estrutura toda. Eu acho que esse é o grande legado do corona para a nossa sociedade. Deputado Gerson Claro, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, coordena a bancada de situação do governo e tem desenvolvido grandes debates lá. Nós temos acompanhado, deputado, e todas as mensagens que o governo manda são realmente de grande impacto social, de proteção à sociedade. Como que o senhor vê essa situação agora, nesse momento, aguardando a chegada do recurso federal, que vai dar um alívio aí ao governo do Estado para cumprir com seus compromissos com a sociedade? Na Assembleia, o que o senhor poderia nos dizer? Picarelli, secretário, Riedel, o momento é angustiante porque nós vemos uma sociedade vivendo um momento de angústia comportamental, de mudança de comportamento, e fora isso, numa escuridão. A gente não sabe, infelizmente, no que diz respeito à economia, o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós estamos vivendo um momento, até porque o governo já tinha diretrizes estabelecidas, discutindo, como o secretário disse, o tamanho do Estado, uma diretriz de equilibrar as contas públicas, diminuindo o déficit, melhorando as contas públicas, diminuindo o tamanho do Estado, para que o Estado pudesse ser indutor de desenvolvimento. Essa era uma diretriz que já tinha desde o primeiro governo, do governo Reinaldo, e que vem sendo implementado, vem desenvolvendo ações, inclusive a gente votando matérias que nem sempre são populares, para poder fazer com que esse marco, essa pauta seja estabelecida. Com a pandemia, a diretriz não muda, mas é uma economia de guerra que nós temos que viver. Com muitos, nós chegamos a falar em algumas reuniões, muitos palpiteiros. Graças a Deus, o governador Reinaldo, desde o começo dessa pandemia, pautou-se por decisões absolutamente técnicas,
né? As ações do governo do estado de Mato Grosso do Sul, todas elas foram balizadas em opiniões estritamente técnicas da equipe da área de saúde e com um olhar voltado para a economia. Ninguém pode deixar de prestar atenção na economia do estado, mas tem uma coisa mais importante no momento atual, que pode amanhã ser diferente. A cada dia, o governador Reinaldo, nas primeiras reuniões, falou isso. É um assunto que nós vamos estar a cada dia com um comitê de crise estabelecido, para cada dia a gente tomar as decisões de acordo com a orientação técnica. A Assembleia vem votando os projetos no que diz respeito a impostos, no que diz respeito às decisões, estados de calamidade, as decisões da saúde, a questão orçamentária, para poder amparar o governo naquilo que precisa ser feito. Nós, no Mato Grosso do Sul, nós não tínhamos que comemorar nada, porque infelizmente tem gente morrendo, tem gente nas filas dos hospitais, mas os números do Mato Grosso do Sul são os melhores números em comparação com os números nacionais, e eu acho que muito disso se deve ao comportamento das administrações, tanto municipal quanto estadual, e o comportamento da população. É a população que pode fazer a diferença nesse momento. Então, se nós tivermos a manutenção deste comportamento, eu penso que nós vamos conseguir superar esse momento que totalmente o momento de cuidar da saúde, cuidar da vida, para poder, num segundo momento, com essa preparação, com esse comportamento, o governo federal podendo fazer a parte dele, que é para isso que existe o governo, né? A gente possa, o Estado, de novo voltar com essas ações, fazer com que o desenvolvimento aconteça e que haja a geração de emprego. E que nós continuamos com essa diretriz de diminuir o gasto com o Estado para gastar mais com a população. Acho que essa é a diretriz que nós estamos trabalhando. O governador Reinaldo ele tem conversado muito lá na Assembleia, o presidente Paulo Corrêa conduz a casa com essas balizas que nós estamos trabalhando. Ótimo. Ô, secretário, com essa perda de 250 milhões na arrecadação, qual foi o setor que deixou de contribuir com o Estado? Eu acho que o setor mais afetado foi aquele onde as pessoas deixaram de frequentar, né? Seja o prestador de serviço, e aí nós estamos falando de dezenas de milhares de pequenos negócios, foram os mais afetados. O prestador de serviço do salão de beleza, do restaurante, do bar, do turismo, o hotel, aqueles que estão intrinsecamente relacionados... Né, também? Eventos, né, muito sério. Todos aqueles onde naturalmente tem aglomeração e que o isolamento social, que é o remédio amargo para que se tenha uma menor taxa de contágio, ele afeta diretamente. Então, esses setores são os setores mais prejudicados. É claro que na cadeia produtiva você tem distribuição, industrialização, até chegar no setor primário. Problemas na industrialização, eles começam a gerar sinais no momento e o governo tem atuado de maneira direta para evitar. Então, daí a importância dos protocolos setorializados, né? Às vezes você tem um tipo de indústria que começa a ter uma taxa de contaminação alta em função do convívio e você, entre parar e entrar com protocolo, isolando, sendo muito firme nas ações naquele setor, você tem que entrar com protocolo, né? Então a gente está muito consciente, como o deputado falou, a partir de uma orientação central do governador, que é vamos ouvir a ciência, vamos ouvir o técnico dentro do equilíbrio, custo-benefício. E fala assim, não se pode medir o custo de uma vida. E é verdade, não se pode. Mas no coletivo, você tem como minimizar esse contágio, mantendo o equilíbrio. Não à toa, o estado de Mato Grosso do Sul foi o segundo melhor balanço de geração de emprego dentre todos os estados brasileiros no primeiro quadrimestre. 734 novas vagas de saldo positivo entre demissões e admissões. É muito pouco, mas perto de todo esse furacão que nós estamos vivendo, nós ainda tivemos um equilíbrio entre combater a pandemia e a economia. E como o deputado falou, os melhores indicadores em relação a óbitos, a taxa de contaminação por 100 mil habitantes, todos esses indicadores que a gente monitora e as decisões são dia a dia, como foi falado também. Eu gosto muito de uma expressão que o governo ele tem que ter dedo no pulso da crise.
né? Pegar todos os indicadores, olhar, e a gente faz isso diariamente. Se reúne rápido por os instrumentos digitais, toma a decisão, encaminha as ações para o dia seguinte. E o que é estruturante, encaminha para a Assembleia, que tem tido a maturidade, a grandeza de fazer uma discussão muito madura, aquilo que é estruturante de longo prazo, aquilo que é necessário de curto prazo, para que a gente siga essa diretriz de um Estado forte, mas não grande, de um Estado ativo e que provê aquilo que está na nossa Constituição Federal de saúde, educação, segurança, promoção de uma série de áreas para o desenvolvimento, sem estar inchado, sem estar perdendo o recurso de uma maneira ineficiente. Eu acho que essa diretriz central e a Assembleia têm tido a grandeza de um debate muito profundo e maduro nesse sentido. Deputado, o senhor como membro da Comissão de Educação, como que o senhor avalia a situação hoje das escolas praticamente fechadas, escolas particulares realmente também, principalmente as crianças que não estão conseguindo ir para as suas escolas, e o governo agora abre uma grande expectativa de aula pela televisão. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desse impacto também na educação do nosso Estado. Eu sempre fui bastante estudioso da educação, sou formado em História e sempre me preocupei com a questão da didática, da prática de ensino, e sempre fui um crítico da educação à distância quando você tinha a possibilidade de ter o contato pessoal. Eu sempre tratei a educação à distância como uma necessidade, não uma prioridade. Hoje, a nova educação à distância, ela é uma educação diferente, ela é uma educação interativa. Você hoje tem as salas de aula onde o professor está interagindo ao mesmo momento, não é mais como o Mobral antigo, aquela época que colocava o professor lá para dar a aulinha dele e dali uns anos ia ver no livro. Hoje, o modelo que nós estamos vivendo com a inovação tecnológica é um novo modelo, não é a educação à distância antiga que nós tínhamos no mundo e no Brasil. Então, eu penso que vai ser, de repente, meio forçado, não só na área de educação, mas inclusive na prestação de serviço. Muitas inovações, o secretário falou da digitalização, a virtualização do processo, que o judiciário avançou muito no Brasil e outras áreas, a mudança ela é muito difícil, as pessoas teimam em se manter no seu status quo. Quando você tem uma mudança por necessidade e a inovação tecnológica ela vem para isso. Eu acredito que nós vamos ter, a partir dessa pandemia, um novo olhar para essa questão da inovação tecnológica, para essa utilização da tecnologia na sala de aula, no contato do professor, da escola, na educação como se. Eu acho que nós vamos poder usar toda essa tecnologia que está à nossa disposição para fazer uma nova educação no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Está bem encaminhado esse debate. Maravilha. Secretário, duas perguntas. Me veio agora com a fala do nosso querido deputado, porque muitas empresas agora estão no delivery, né? Não é só restaurante, como também algumas lojas estão mandando roupas para a casa das pessoas, porque houve um decreto da prefeitura proibindo experimentar roupa, sapato. Mas quando se sai da loja e vai para casa, a pessoa experimenta, não serviu, devolve. Quer dizer, para mim foi a mesma coisa. Agora, na venda desses produtos, do delivery ou mesmo qualquer outro, porque estão usando muito a internet agora, o Correio está trabalhando como nunca trabalhou. A pessoa compra muito. Isso traz um impacto positivo para a arrecadação do Estado? Eu entendo que sim. É um canal onde as pessoas encontram, e fruto de todo esse avanço tecnológico que serve para a educação... Eu estou falando em termos de sonegação, porque a pessoa faz em delivery, às vezes não manda, não tira a nota. Hoje em dia você tem todo um monitoramento na entrada desses produtos ou na própria fabricação, os produtos de substituição tributária. A gente tem que entender que o sistema tributário brasileiro é altamente complexo e sofisticado ao mesmo tempo, né? Então, a sonegação ela é cada vez mais difícil. O produto está na loja, muitas vezes ele já está contabilizado do ponto de vista do tributo. Então, não é o fato de ir à casa ou o cliente ir na loja que você tem problemas com o fisco. Eu não acredito nisso. Eu sou uma pessoa totalmente favorável ao uso das tecnologias para buscar novos caminhos. O deputado falou uma coisa interessante. As novas plataformas estão aí
mas a principal mudança é a cabeça da nova geração, que nasceu e cresceu habituado com essa nova plataforma. Para mim, seria muito difícil ter um curso online na sua integralidade, mas para o meu filho... Para mim nem se fala. É uma coisa tranquila, ele exatamente. poder eventualmente... Ele está acostumado Exatamente. com aquilo, está acostumado com o touch, Na menininho de 3 anos já está mexendo no celular. Claro, então é um erro a gente evitar e afastar isso dessa nova geração. Pelo contrário, eu acho que o Estado ele tem a obrigação de se inserir nos novos canais. E é um desafio permanente, porque é tudo muito rápido e o Estado é mais lento. E é nesse sentido que a gente tem que buscar uma agilidade, uma velocidade cada vez maior para não ser atropelado pela sociedade. Secretário, como que está a importação e exportação dos produtos do Mato Grosso do Sul? Estão muito bem. O Mato Grosso do Sul cresceu suas exportações. O Mato Grosso do Sul é um produtor de commodities, né? A sua agroindústria é muito forte, e aí destacando não só carnes de uma maneira geral, suína, bovina, aves, com os produtos agrícolas, soja, milho, derivados da bioenergia, né? Cana-de-açúcar, etanol, agora mais recentemente papel e celulose. Então são cadeias produtivas muito robustas e exportam para o mundo inteiro. Então isso vai muito bem. A atividade primária e essa agroindustrialização não sofreu muito ainda. A importação de bens de consumo, ela diminuiu naturalmente fruto da diminuição do consumo, né, que é esse setor terciário que perdeu um pouco mais de força em função do comportamento das pessoas. Mas eu tenho convicção que isso está voltando e voltará à normalidade. Eu acho que o que muda são os canais e a maneira das pessoas se comportarem, mas a atividade econômica eu acredito que retorne com toda a força que estava sinalizando no início do ano. Deputado, o governo está para mandar para a Assembleia Legislativa, talvez no mês que vem, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para discussão e emendas, etc. O governo já sinalizou, o senhor como líder, o que vai ser colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, se vai diminuir os percentuais dos poderes, alguma coisa nesse sentido, porque eu ouvi uma fumacinha dizendo que haveria ou haverá uma conversa entre o governo e os poderes para chegar num ajuste por causa dessa pandemia, que a gente não sabe até onde vai, mas que o governo já tem que prever no orçamento do Estado para o ano que vem. O senhor tem alguma informação? Não, o orçamento, independente assim, do posicionamento atual do governo, o orçamento ele é elaborado a partir de uma matriz, e a matriz que nós temos é o mês atual e a partir dos 12 meses anteriores. É a despesa com o pessoal nos 12 meses anteriores, é a receita nos 12 meses anteriores. Nós vivemos aí os últimos 5 meses, vamos colocar 5 meses, porque esse assunto gravemente a partir de fevereiro, mas nós já tínhamos protocolos em janeiro, nós já tínhamos notícias internacionais, impactos na questão do petróleo no mundo, já teve alguma coisa em janeiro. Então, o orçamento, ele deve ser balizado e os poderes vão participar disso a partir da realidade do momento. Não adianta fazer uma peça fictícia, o orçamento não é peça fictícia, ele tem que ter uma diretriz, tem que ter uma baliza. A baliza dele são os anos anteriores para poder você fazer um cálculo para frente. Por isso, muito o debate da questão de reajuste de servidores, de direito, a gente sabe o que é direito adquirido, o que são pautas importantes. O servidor público é peça, talvez o maior ativo que o governo tem são os servidores públicos, mas nós temos que agir com parcimônia, agir com a realidade que a gente tem hoje. Então o orçamento deverá ser elaborado tanto para os poderes quanto para o executivo ou para o legislativo, baseado nessa realidade que a gente vive hoje. Então, provavelmente, nós vamos ter um orçamento muito mais enxuto do que tivemos para 2020. O senhor acredita que o governo vai propor uma redução nos duodécimos dos poderes ou não? Esse assunto, o duodécimo, ele é diretamente vinculado à arrecadação. Entendeu? A Assembleia ela tem um percentual arrecadação. O Tribunal de Justiça também não é o valor nominal, é a arrecadação. E aí o ajuste tem que ser feito para poder a gestão acontecer. Você tem que
tem que diminuir a despesa, tem que diminuir despesa com o pessoal, tem que diminuir alguma despesa para poder ajustar o orçamento que você tem. Eu acho que vai ter uma conversa de ajuste, é isso? Tem que ter ajuste. Eu entendo assim, ouvindo o Mansueto, que trabalha no Ministério da Economia, nós, os estados e os municípios, eles não têm uma capacidade de endividamento e uma possibilidade rápida de endividamento de produzir títulos do Tesouro e fazer dinheiro. A gente trabalha com aquilo que a gente tem. E nós temos um orçamento que está aí palpável, é tanto disso, tanto daquilo, uma previsão de receita disso, daquilo. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. E nós temos a possibilidade de fazer dívida quando a gente tem capacidade de fazer dívida. Nas condições atuais, quanto mais você diminui a sua receita, menos capacidade de endividamento você tem. Então essa ajuda do governo federal, ela vem para poder dar uma estabilidade, para poder a gente conseguir pagar a conta, não está salvando nada para que a gente possa amanhã dizer, ó, nós estamos tudo tranquilo, vamos continuar. Então neste momento é um momento de muita cautela e de equilíbrio. Nós temos que saber que nós vamos sair gastando mais do que arrecada, mesmo com a ajuda do governo. É verdade. Para nossas considerações finais, o governo pretende, foi ventilado tempos atrás, dias atrás, utilizar os fundos que existem no Estado, dos poderes. Isso foi ventilado, isso não vai acontecer, já aconteceu, está em negociação para que ajude também nesse combate ao corona? Essa é uma discussão permanente, né? Como a gente fala, a administração pública ela é complexa na sua formação, tanto da origem de recursos como o destino dos gastos. E qualquer alteração nessa origem ou no destino, nessa matriz de receita e despesa, ela tem que ser negociada. Né? Isso faz parte da democracia. Quando você inicia um fundo específico, que é uma origem de recurso, ele tem um objeto. Se você vai mudar o objeto, você tem que discutir, tem que conversar. Com aquele que originou a formação do fundo, com aquele que propôs originalmente a despesa específica daquele fundo. Só que as coisas mudam. A economia é dinâmica, a natureza da sociedade é dinâmica e a gente não pode ficar preso a dogmas ou a questões específicas ao longo de dezenas de anos, né, muitas vezes. A gente tem que se atualizar e abrir a discussão permanente. Eu acho que essa é a beleza da democracia. Se a gente ficar preso, provavelmente a gente vai levar o Estado a uma situação muito difícil. Muito difícil. E finalizando, só dizer que o governador Reinaldo sempre teve muita responsabilidade para tratar a crise, não só a pandemia ou a economia. A crise como um todo, com todos os seus efeitos nefastos que existem, com todos os desafios propostos. Ele sempre cobrou muito da equipe uma obstinação por soluções integradas, né? Não de maneira isolada, e talvez essa tenha sido, a partir da diretoria central e do envolvimento da equipe, o segredo do sucesso do Estado em relação a esse equilíbrio como um todo. E aí eu quero destacar a primeira parceria com todos os poderes, sempre tiveram à mesa, preocupados também e discutindo as questões que o Executivo tem por responsabilidade, mas que é fundamental ter o apoio e o endossamento por parte dos poderes. Discussões normais, responsáveis, que sempre tiveram, fazem parte dessa questão. E finalizar agradecendo aos profissionais de saúde. A gente sabe o quanto que essa turma se expôs, se expõe, se dedicou nesse processo. A gente vê relatos e acompanha no dia a dia situações muito difíceis da segurança pública, da saúde, da vigilância sanitária, pessoas de linha de frente do Estado que fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, a nossa gratidão. Muito obrigado, secretário Eduardo Riedel, por estar aqui conosco. Deputado, muito obrigado. As suas considerações finais e o nosso agradecimento. Como diz o secretário, a gente tem que viver a realidade do momento, da atual. Então, na Assembleia, nós estamos procurando, num debate maduro, todos os deputados, independente de correntes ideológicas, muito mais a favor do que contra. O debate do que todo mundo contra não sei quem, nós não estamos aceitando. Nós estamos a partir de que nós estamos a favor de que o Estado de Mato Grosso do Sul possa superar esse momento de crise, juntos com a sociedade, cada um cumprindo o seu papel institucional na sociedade e fazendo com que a gente possa sair disso
talvez não maior, mas maior como pessoa. Não maior economicamente, mas maior como pessoa, como cidadão, e que a gente possa viver num ambiente de solidariedade, que a gente possa continuar, cada um cumprindo o seu papel dentro dessa democracia que nós estamos construindo no nosso país. Quero reforçar as palavras do secretário no que diz respeito aos profissionais da saúde, além de estar na linha de frente, a gente começar a pensar que esse profissional de saúde tem uma família, que ele, além de estar lá, tem o perigo do que está ocorrendo e está cuidando de todo mundo, está acontecendo isso. Então, que a gente, o nosso reconhecimento a todos esses profissionais e o nosso reconhecimento a toda a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel, com o direito de pensar diferente, com o direito de errar, com o direito de achar que está tudo errado, está tudo certo. Quem não tem dúvida? Então, todo mundo tem direito de ter dúvida, e eu acho importante quem tem responsabilidade ter norte, ter orientação técnica, que nós com certeza vamos sair melhores dessa crise. Então, agradecer a oportunidade aí, deixar um abraço a toda a equipe aí que nos convidou para esse programa. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua audiência. Consideração estará de volta em breve aqui na sua TV Assembleia.